A reeleição foi adotada por uma emenda constitucional em 1997, né? E permitiu, pela primeira vez, nas eleições de 98, por exemplo, no caso, a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso e dos governadores. Dos prefeitos foi 2 anos depois, né? No ano 2000. E teve acusações à época de que teria compra de votos, etc. Nada que efetivamente, que eu me recordo, tenha sido comprovado, mas envolvia 2 estados da região norte e alguns parlamentares desses 2 estados, é importante destacar para ser justo. A sua opinião, você é contra ou a favor da reeleição? Vamos lá. Quando você me faz essa pergunta, eu sempre lembro do ex-presidente Juscelino Kubitschek, né? Ele falava que o mandato dele era 50 anos em 5. Ele queria fazer um trabalho danado em 5 anos. Fez um trabalho danado, alterou a capital federal, teve gente que gostou ou não, mas enfim, isso é outra história. Eu entendo o seguinte: se a pessoa exerce o mandato de maneira proba, honesta e eficiente, eu acho que ela tem o direito de ser reconduzida. Eu acho importante isso. E se ela não exerce o mandato dela de maneira efetiva, com o desagrado da população, eu acho que a própria população vai julgá-lo nas urnas. Porque a eleição é um grande julgamento. É um dos maiores julgamentos populares. E aí não vai reconduzir o sujeito. Então eu acho que a reeleição tem o seu lado positivo. Tem o seu efetivo lado positivo. Agora, é bom que se diga que um mandato... Eu não sou muito simpático com o mandato... Se tivesse um mandato único, eu não sou muito simpático com o mandato de 5 anos. Eu arredondaria isso, colocaria para 6 anos. Porque a pessoa que exerce o poder político, é muito difícil administrar a coisa pública. Primeiro que ela chega no seu primeiro ano e já tem o mandato do antecessor, né? Então a pessoa vai governar 1 ano a menos, com o dinheiro estabelecido pelo Congresso antecedente. Diante desses diagnósticos todos, eu acho que ou nós deveríamos manter a reeleição, 4+4, ou nós deveríamos ter um mandato único mais extenso, que não seria de 5 anos, como sugerido pela PEC, mas de pelo menos 6 anos. Agora, um ponto importante para o teu telespectador poder refletir, que eu acho válido aqui a gente conversar, é que quando o presidente está no seu primeiro mandato e tem a reeleição, obviamente que nos 2 últimos anos de mandato, ou pelo menos no último ano de mandato, ele vai trabalhar a sua reeleição. Isso prejudica um pouco o exercício do mandato do Poder Executivo. Então, eu acho que é uma moeda de 2 faces. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas se você me perguntasse, Clever, qual é a sua opinião concreta? Eu acho que é importante a população fazer o seu julgamento popular e reconduzir quem for bem e não reconduzir quem não merece. Perfeito. Rubens, justamente pegando esse gancho, você de certa forma já tinha tocado no ponto, mas para a gente aprofundar, a utilização da máquina pública pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente no momento que ele é candidato à reeleição. Ele já está no cargo, só dizendo a quem nos acompanha, né? Já está o prefeito, já está o governador, o presidente, e ele é candidato à reeleição, ele novamente é candidato àquele cargo. A crítica que se faz sempre é a utilização da máquina, gastos excessivos, etc. tal. A pergunta é, seria diferente se ele fosse proibida a reeleição? Não estou ainda entrando na questão do tempo no mandato. Seria alguma coisa, ele não colocaria a máquina pública a favor do seu candidato a prefeito, ou do seu candidato a governador, ou do seu candidato a presidente da República, da sua sucessão? Lógico que colocaria. Toda a história anterior à aprovação da reeleição mostra isso. Todo prefeito, todo governador fez o maior esforço para eleger seu sucessor. Vamos pegar Quércia e Fleury, Maluf e Pita, Celso Gigo, Silas Bortolossi. Você tem inúmeros exemplos. Então, o problema não é a reeleição. O problema é você usar os recursos públicos e a estrutura da prefeitura para desequilibrar o processo. Então, isso está errado, mas aí você tem o Ministério Público, você tem os tribunais, você tem a justiça para cuidar disso aí, e nem sempre cuida da maneira adequada.
Então, sempre houve esse abuso de quem está no cargo e quer fazer seu sucessor, o que é mais ou menos natural na política. E essa coisa de não ter reeleição, tudo que é só aqui é meio esquisito. Acho que não pode ter no México, no Paraguai também não sei se é muito comum você não poder ter reeleição. Agora, o que eu acho interessante é o que acontece nos Estados Unidos. Quer dizer, o presidente pode ser eleito, reeleito, e depois não pode mais voltar. Isso eu acho interessante. E outra coisa, Vila, tem essa ideia também meio esquisita, né? De que toda renovação é boa. Eu vejo com muita desconfiança essa ideia de que toda renovação é boa. Eu acho que você ter políticos experientes que já sabem como é que funciona a máquina pública, tem traquejo no trato com o poder legislativo, eu acho que tudo isso favorece muito um mandato de qualidade. Pegando esse gancho, Dr. Clever Vasconcelos, pensando dois momentos, ainda não tinha reeleição, e dois casos conhecidos aqui no estado de São Paulo, um no governo do estado, outro na capital, na prefeitura da cidade de São Paulo, em processos eleitorais. Eu, evidentemente, não estou emitindo juízo se é verdadeiro ou falso, mas corre-se, não sabe se é lenda urbana ou não, que no caso, em 1990, na eleição justamente citada pelo Rubens, a sucessão de Orestes Quercia, ele teria dito, se fosse o caso, para eleger meu sucessor, eu quebro até o Banespa. Para quem não sabe, os mais novos, porque o tempo passa para todos, né? Como diria o grande Fiore Giliotti, é quase um fragmento pré-socrático, o Heráclito do Brasil, o tempo passa. Tem de lembrar que havia um banco estadual que, em certo momento, era o segundo do Brasil, ou o terceiro sempre, o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, que tem um prédio ali no centro da cidade, na Avenida São João, quando ela está começando, um prédio icônico. Tem um outro do lado, mas o mais recente é aquele. Bem, o que aconteceu é que o banco acabou tendo uma situação muito difícil e acabou sendo privatizado numa situação complexa tal. E ele elegeu o sucessor, ou então o secretário de segurança do seu governo, o senhor Fleury. Bem, podemos lembrar na prefeitura da capital o caso do Paulo Salim Maluf e Celso Pitta, que era o seu secretário das finanças aqui na prefeitura. E, de acordo com algumas versões, nós estamos no terreno da suposição, não das afirmações, né, de opositores, de que gastou fortunas para eleger o sucessor. Bem, não tinha, portanto, Dr. Clever não tinha reeleição. E, mesmo assim, houve acusação de que teria sido utilizada ao limite a máquina pública. Aí o problema qual é? Na opinião do senhor e com a sua experiência, é o problema da legislação eleitoral, não sei se, porque muita gente põe a culpa sempre nos tribunais regionais eleitorais como se fácil resolver todos os problemas, ou no TSE. É uma culpa da legislação eleitoral, do nosso sistema, ou é o sistema político que já é viciado, ou é um combo dessas duas coisas, ou de uma terceira que o senhor... Eu acho que é a falta de espírito público no que diz respeito a política nacional. A reeleição, obviamente, propicia que o candidato assuma um novo mandato, ainda que acusado de utilizar o dinheiro público para se autobeneficiar. Se nós não estabelecemos a reeleição, como você deu exemplo, ele utilizaria o dinheiro público para eleger o seu sucessor assim indicado. Ou seja, o vício existe nos dois sistemas. Como se solucionaria isso? Através de uma nova visão de se lidar com a coisa pública. Porque hoje, via de regra, isso não é privilégio só do Brasil. As pessoas enxergam a coisa pública como uma situação de benefício privado. Misturam o público com o privado. Isso pode acontecer na reeleição ou no mandato único. A ideia é que nós enxerguemos a política como algo transitório na vida. Política não é emprego. Política é passagem. Política é assumir um cargo público não para poder realizar e contemplar o seu feudo localizado, seu feudo familiar ou seu feudo regional. A política é quase um cargo, deveria ser um cargo honorífico.
Eu sou eleito político porque, pelo meu passado, pela minha experiência, eu posso realizar aquilo para o meu município, para o meu estado e para o meu país. E depois que eu realizar o meu período, seja de 5 ou de 8 anos, se for reeleito, eu simplesmente pego a minha malinha e vou embora. Hoje as pessoas enxergam a política como uma possibilidade de se autobeneficiar, de ganhar dinheiro, de enriquecer. Esse não é o espírito público. A gente precisa alterar a mentalidade. E como se altera essa mentalidade? Enxergando mais a coisa pública e a realização do que a sua própria sobrevivência no cenário político. Vejam que a renovação política é muito rara. Nós temos políticos aí na história brasileira, de pai para filho, que se repetem há 20, 30, 40 anos. E esse feudo se perpetua. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é salutar para a coisa pública. Então não é o sistema formal constitucional que vai resolver o problema, a reeleição, um mandato único. É a alteração de paradigma de enxergar a política como um instrumento temporário para resolver os problemas da sua localidade, da sua região ou do seu país. Hoje, se você conversa com um político, na maioria dos programas que a gente vê pelas televisões aí afora, todo mundo está se preocupado na sobrevivência. Quem será o próximo? É da mesma linhagem que a minha? Isso não ajuda o país. Ou seja, é o famoso egoísmo, a perpetuação familiar, a perpetuação daquele grupo no poder para ele tirar o proveito o quanto maior para se auto-beneficiar. Ou seja, a gente precisa alterar o paradigma e modo de pensar como se realiza a política. E você sabe muito bem, é historiador, isso não acontece do dia para a noite. São gerações e gerações que isso precisa ser alterado.